How are you? Welcome to the class. Bem-vindos à aula. Então, vamos iniciar. Então, class 32, foods, aula 32, alimentos. Lembrando aqui o link para o vídeo, se você estiver na aula. Então, vamos ver a data de terça-feira. Let's see, Tuesday date. Tuesday, November 24th, 2020 ou 2020, Garopaba City, Santa Catarina State, Areias de Palhocinha Neighborhood. Aqui a previsão do tempo, weather forecast, Tuesday, Wednesday e Thursday. Vamos notar que a previsão é muito parecida, sunny para todos, e aí nós temos a questão da temperature, né? Warm, sunny and warm, sunny and hot, sunny and bowling. Então você percebe aqui o aumento da temperatura, né? Então provavelmente um final de semana weekend hot weekend, final de semana quente. Então aqui, hi, how are you? How are you doing? O que você tem feito? Espero que stay home, esteja em casa. It's important for everyone's health, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje. Então, before talking about the subject of this class, então, antes de começar a falar sobre o assunto dessa aula, nós vamos falar sobre um holiday in United States and Canada. Deixa eu ver só aqui a palavra Canadá, que é escrita muito parecida em inglês. Vamos ver aqui. Não está funcionando, vamos lá. Deu bug. Vamos ver de novo aqui. Canada. Então aqui, Canada, United States and Canada. Então vamos ver um feriado, esse feriado que acontece nessa semana, certo? Nós vemos muito esse feriado em American Films and Series. Deixa eu ver essa palavra aqui. Series. Filmes americanos e séries mostram bastante esse feriado. Às vezes a gente olha e confunde ele até com o Christmas, com o Natal, mas na verdade é um outro feriado antes do Natal que ocorre agora no final de novembro. É um feriado que alguns brasileiros desconhecem. O nome desse feriado chama-se Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, a tradução em português. É o dia de agradecer. Então, por exemplo, existe a expressão have a happy Thanksgiving. Então, tem um bom Thanksgiving, um dia de ação de graças. Essas expressões muito particulares dos países é bom a gente não traduzir. Então, claro que existe a tradução ação de graças, mas é importante manter o nome original. Então, nesse caso, Thanksgiving, né? O comprimento Happy Thanksgiving. It's celebrated annually fourth Thursday of November. Então, ele é comemorado anualmente na quarta quinta-feira de novembro. Então, na quarta semana, na última semana de novembro, na quinta-feira, nós temos esse feriado de Thanksgiving, certo? E ela é uma parte importante, porque se comemora esse feriado nos Estados Unidos e no Canadá, porque é uma parte muito importante da história desses dois países. Então, a gente vai conhecer aqui. Na época do começo da colonização nos Estados Unidos e no Canadá, os primeiros imigrantes que chegaram da Inglaterra, os pilgrims, os peregrinos, eles tiveram, depois de quase não sobreviverem ao inverno, eles tiveram uma colheita muito farta. E aí, num lugar chamado Plymouth, deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui de novo. Plymouth, Massachusetts. Nesse lugar, eles fizeram uma celebração, convidaram os índios, os Native American Indians,
os nativos americanos, os índios nativos americanos, para celebrar essa colheita farta. Então, foi uma confraternização entre os dois povos que viviam ali, os primeiros imigrantes da Inglaterra e os índios no norte da América. E aí esse momento ficou conhecido como Thanksgiving, um momento de ficar agradecido, thankful. Então, esse feriado é um símbolo de gratitude and solidarity, de gratidão e solidariedade. Ele é algumas semanas antes do Christmas and New Year. Então, ele é no mês de novembro, final de novembro. Então, ele é antes do Natal e do Ano Novo, certo? Nesse feriado que as pessoas celebram com a família e os amigos íntimos, as pessoas mais próximas. Então é um feriado onde normalmente aquele filho que mora em outro estado vem visitar. Isso é mais comum acontecer nesse feriado do Thanksgiving do que no feriado de Natal. É mais comum isso. Também uma coisa interessante aqui para a gente finalizar esse assunto, que na sexta-feira após o Thanksgiving, nós temos o famoso Black Friday. Então, esse Black Friday é na quarta sexta-feira do mês de novembro. Por que ele acontece? Tá? Ele acontece o seguinte, nas lojas de departamento, nas grandes lojas americanas, eles fazem, porque as pessoas estão viajando, estão visitando a família, então eles aproveitam esse feriado para venderem o que foi colocado para ser vendido no ano e limpar a loja, no sentido de ter espaço na loja para vender as coisas de Natal. Então, por isso, nos Estados Unidos, essa ideia de diminuir o preço para vender mais, porque vai ter as compras de Natal, então as lojas precisam desse espaço e eles já fazem isso no final de novembro para ter o mês de dezembro para as compras de Natal. Certo? Beleza. E agora nós vamos falar sobre food, o assunto que a gente já estava planejando desde o começo aqui. Falamos de food porque também falamos Thanksgiving, porque tem uma celebração, uma mesa farta, né? Uma mesa muito parecida com o Natal. Eles comem o peru, então é bem interessante. A gente vai conhecer alguns foods, alguns alimentos. Como são muitos alimentos, eu dividi em grupos de alimentos, certo? Quais são os grupos? Então, são os drinks, os oil and spice, milk and dairy products. Deixa eu só pegar essa palavra aqui. Product. Fruits, vegetables and greens. Meat and eggs, goods and pasta and sugars. Então vamos lá aqui na tradução disso. Drinks seriam as bebidas. Oil and spices seriam os óleos e temperos. Milk and dairy products seria o leite e os derivados do leite. As frutas, os vegetais e as verduras. Os legumes, vamos traduzir aqui, nesse caso a gente vai traduzir vegetables como legumes. Nas aulas sobre esse assunto específico a gente vai debater melhor isso. E aqui greens, que seria o para verduras, tá? Meat and eggs, carnes e ovos. Goods, que seriam as guloseimas. E finalmente pasta and sugar. Deixa eu só aqui. Pasta and sugars, que seria as diversas massas e açúcares, os açúcares. Beleza? Como é muito assunto, a gente não vai tratar de drinks and oil and space, porque a gente vai ficar mais específico naquelas coisas que a gente mastiga, né? Então, para não misturar muitos assuntos. Então, esses outros drinks and oil and space ficam para uma outra aula.
Então, vamos começar aqui. Então, temos Milk and Dairy Products, né? Aqui. Só aumentar um pouquinho o volume. Milk and dairy products. Milk and dairy products. Milk and Dairy Products, que seria o leite e seus derivados, os derivados do leite, certo? Esses alimentos eles são divididos em dois tipos: fermentations, os com fermentação e os sem fermentação. Fermentations e without fermentations. Então, a gente vai ver esses com fermentação, eles não são diretamente, por exemplo, do leite, eles são há uma fermentação para a produção deles, que a gente vai ver daqui a pouco, são os cheese, yogurt and probiotics, que seriam os leites, iogurtes probióticos, e os without fermentations seriam diretamente do leite, que é o milk, butter, margarine. Deixa eu ver aqui. Margarine and ice cream. Então, esses são os sem fermentação. Beleza? Então, vamos ver aqui os tipos. Cheese, ice cream, e aqui, esse aqui a gente percebe que a escrita é muito parecida com o português. Yogurt, também a pronúncia. Yogurt, beleza? Agora o próximo grupo, fruits, vegetables and greens. Então as frutas, os legumes aqui, né? Quando a gente fala num geral, a gente fala hortaliças, seria o mais adequado para todos eles. Como eu estou fazendo uma divisão dos grupos aqui, então eu estou, nesse caso aqui, vegetables seria a tradução para, nesse caso aqui, para legumes, e greens, que seria para as verduras, tá? Na verdade, em inglês, tudo que, por exemplo, não for fruta, a gente encaixa como vegetables, beleza? Mas só para ter essa divisão aqui, para ficar mais organizado. Então, assim, nós temos também tipos de vegetais. Então, assim, por exemplo, temos as frutas, né, que a gente vai ter uma aula só sobre isso, são considerados legumes, ou seja, são considerados hortaliças, que têm um sabor doce devido à frutose. Esse assunto a gente não vai tratar hoje, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Também temos os vegetables, que são salgados, né? E os greens, que são as verduras, que têm as folhas, as hastes, os brotos, as flores comestíveis. E a gente vai ver agora especificamente esses vegetables, beleza? E vamos ver os grupos, né? Então vamos aqui. Aí, ó, a gente chega no potato. Potato é a batata sem fazer nada com ela. Quando ela é cortada e frita, nós temos chips e French fries, tá? Chips é na Inglaterra. Esse tipo de batata, na Inglaterra chama-se chips. Nos Estados Unidos, eles chamam de French fries, que seriam batatas francesas, tá? É importante lembrar que a cultura francesa ela tem uma influência muito grande na Inglaterra, porque durante muito tempo a Inglaterra foi dominada pela França. Isso ocorreu durante muito tempo, então há muita influência do francês e da França nas. Aí temos também outro tipo de batata que é os crispies, que é aquela batata tipo Ruffles, aquela ondulada. Então, quando é tiras, chips ou French fries. Quando a gente estiver falando daquela de formato arredondado, a gente chama de crispies. Crispies. Agora,
Vamos ver aqui, coconut, que seria o nosso coco, certo? Aqui é interessante que todos esses a gente pode chamar de nuts, tá? Nuts. Mas nuts é mais as nozes, tá? Mas aí a gente também tem almonds, peanuts, pistachios. Deixa eu ver aqui, pistachios. Então, os nozes, as amêndoas, os amendoins, os pistachos, todos aqueles desse grupo de alimentos a gente pode chamar de nuts, mas nuts mais especificamente é nozes, ok? Temos também o rice, que seria o arroz, rice, beleza? Agora vamos para o próximo grupo. Então, aqui nesse grupo anterior, a gente viu alguns legumes e também algumas frutas que a gente está ilustrando isso. Em relação aos greens e os vegetables, a gente vai ver isso em outra aula mais específica, na semana que vem, ok? Aqui vamos para o próximo grupo, Meat and Eggs. Então, o grupo das carnes e ovos. Carnes e ovos. É o grupo que tem as proteínas de origem animal. E aí é importante para a formação dos tecidos, as enzimas, os anticorpos. Então, é muito importante para uma alimentação saudável. Também é um alimento rico em vitamina B6 e B12, ok? Vamos ver agora os tipos, alguns exemplos. Chicken, o frango, né? Quando ele é preparado para ser alimento, nós chamamos de chicken, frango. Temos os eggs, os ovos, os fish, os peixes. E aí quando tá dentro, quando a gente tem o lanche hambúrguer, né? Aqui, deixa eu hambúrguer, que também a gente pode chamar essa carne aqui de hambúrguer, beleza? O meat, a gente vê muito desenho animado aqui. Então, quando a gente fala da carne, principalmente a carne bovina, a gente está falando de meat, mas também pode ser a suína, certo? Temos aqui a linguiça. Sausage, que é a linguiça, certo? Agora vamos ver uma que todo mundo gosta, os goods. Que seria as guloseimas, aqueles alimentos que são bem gostosos, mas normalmente eles não têm muito valor nutritivo, certo? Então, para ter um health diet, então para ter uma saúde saudável, é importante que você evite ao máximo o consumo desses alimentos, tá? São gostosos, mas causam muitos problemas, como diabetes, colesterol alto, pressão alta. Então, são alimentos que, por serem muito gostosos, eles normalmente trazem muitos produtos químicos, certo? Temos o chocolate, muito cuidado para não falar em português. Chocolate, tá? Temos jam, que seria a geleia. Temos jelly, que seria a gelatina, jelly. Opa. Jelly, que seria a gelatina. Desses alimentos que eu apresentei aqui como os goods, como guloseimas, esse talvez seja o mais saudável, tá? Temos os sweets. Aí os doces em gerais a gente chama de sweets. Beleza. Agora vamos ver pasta and sugars, as pastas e os açúcares, certo? A função dele é produzir e armazenar energia. Então, principalmente esportistas, por exemplo, velocistas, eles normalmente, na preparação para as competições, eles se alimentam de massas,
porque isso vai dar energia para eles, certo? As massas normalmente são derivadas do trigo, tá? Aqui do wheat. Wheat. Beleza. O açúcar, né? Sugar, aí a gente sabe que é bem gostoso, mas ele tem que ser usado com moderação. Ele leva a aumento de peso, diabetes, aceleração do envelhecimento. Beleza. Agora vamos ver alguns exemplos que contêm sugar and pastas. Temos biscuits, que seriam os biscoitos. No inglês americano, cookies. Tá? Então aqui no inglês britânico, biscuits, acho. Vamos ver aqui, biscuits. E os cookies, tá? Então no inglês norte-americano e no britânico. Temos aqui bread, o pão, bread. Temos cake, o bolo, certo? Cuidado para não confundir com a torta, que é outro nome. Aí temos aqui um lanche, donut. O que você tem que entender, ó, as duas pronúncias, deixa eu botar aqui, você vai perceber que a pronúncia é a mesma. Só que o que acontece? Essa escrita aqui é a escrita da Inglaterra. E aqui é a escrita dos Estados Unidos. O que provavelmente aconteceu? Como é uma palavra com muitas letras que não tem som na hora da pronúncia, quando chegou no inglês americano, eles optaram por uma escrita mais simplificada. Isso acontece principalmente em países que compartilham línguas. Então, seria a nossa rosquinha, donut. Temos aqui o macarrão, né? O tipo miojo, assim. Noodles, macarrão. E aí as massas, essa maçã mais fininha, tipo miojo, noodles. E quando a gente fala das outras, as massas no geral, assim, pasta. Aí já é uma palavra de origem italiana, pasta. Lembrando aqui, pie. Então, quando eu falo cake, eu falo bolo. Quando eu falo pie, eu falo torta. Pie. Aqui é pizza, né? Outra palavra de origem italiana. Pizza, pronúncia muito parecida com o inglês. Aqui, aproveitando, né, já que estamos falando desse assunto, sanduíche. Opa, deixa eu só apagar aqui. Sandwich. E a torrada, toast. Aqui só um esclarecimento, principalmente a gente tem muitas pessoas em Garopaba do Rio Grande do Sul, então aqui em Santa Catarina nós chamamos a torrada normal, aquela torrada do pão que é colocado no forno para ele ficar mais sequinho. No Rio Grande do Sul se chama um lanche feito aqui a gente chama de misteira, na sanduicheira, que a gente chama em Santa Catarina de misto quente, que seria o pão com queijo e presunto prensado. Então, cuidado, assim, quem é gaúcho ou descendente de gaúcho, talvez fale torrada e vai pensar no misto quente, tá? Então, mas em inglês nós estamos falando aqui da torrada, certo? Eu até fiquei curioso aqui, vamos ver como é que é misto quente em inglês. Grilled cheese, que seria, ele simplesmente vai dizer que é grelhado com presunto e queijo, não existe um nome específico, certo? Beleza. Na próxima aula, né, até a próxima aula nós vamos falar de fruits, então vamos falar das fruits, beleza? Então tá, então quando o nosso amiguinho aparece aqui, é quando nós temos um game, temos um vídeo
e temos uma música sobre esse assunto, certo? É o momento agora de dizer goodbye and see you. Lembrando do quiz, né? Então estude bem, essa aula tem bastante conteúdo, então muita atenção, porque se você distrair, talvez você erre, tá? Beleza, então o Desgrilando está nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então gostaria de agradecer os pais que têm mandado as fotos e peço àqueles que não mandaram ainda que me mandem, que é importante, a gente está chegando ao final do ano e eu tenho alguns alunos que eu não tenho nenhum tipo de registro dessas atividades remotas, certo? E até é uma pena porque a gente gostaria de ter registrado, mesmo sendo um ano muito complicado, é um momento de sempre é bom relembrar, né? Nos momentos até de mais felicidade, lembrar dos momentos que a gente teve mais dificuldades. Então tá? Então é o momento de dizer bye bye and see you. Bye bye, see you.